Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje o que são constelações familiares. Então vamos lá, gente, vamos conversar sobre constelações familiares aqui dentro, né, do Instituto IOD, do nosso YouTube. A quem interessa, né, principalmente saber sobre constelação familiar, né, saber sobre as leis sistêmicas e a constelação familiar. Realmente é quem interessa. Todos os profissionais de ajuda, né? O que é um profissional de ajuda? Primeira coisa. São pessoas que lidam com pessoas, que apoiam outras pessoas a solucionar problemas pessoais, obviamente, né? Ou problemas de origem relacional. Então, o que é um profissional de ajuda? Um médico é profissional de ajuda, psiquiatra, obviamente, que é médico também, é um profissional de ajuda. Todos da área da saúde, em geral, são profissionais de ajuda. Assistência social são profissionais de ajuda. Profissionais de ajuda são também professores, também são profissionais de ajuda. Terapeutas, né? Terapeutas holísticos são profissionais de ajuda. Também temos advogados, juízes, promotores, operadores do direito em geral são profissionais de ajuda. RH, né? Pessoas que trabalham com gestão e RH são profissionais de ajuda, tá? Então, no geral, todas essas pessoas que trabalham, né? Pastores, padres, também são profissionais de ajuda, né? Embora não sei se entra como profissão, talvez sim. É o que a gente diz, né? Que todas essas pessoas que trabalham com ajuda, né? É o que interessa essa abordagem das constelações familiares, tá? Primeira coisa, né? O que é uma constelação familiar, tá, gente? Então, conversando com primeira coisa que a gente precisa entender, e eu vou ler o que o próprio Bert, né, fala sobre o que é uma terapia sistêmica familiar, né? Então, Bert Hellinger traz assim, né? Na terapia familiar sistêmica, trata-se de averiguar no sistema familiar ampliado, né, se existe alguém que esteja emaranhado nos destinos de membros anteriores dessa família. Isso pode ser trazido à luz através do trabalho da constelação familiar. Trazendo à luz os emaranhamentos, a pessoa consegue se libertar, né, finalmente ou facilmente deles. E aí traz o que são constelações familiares. Então, Bert traz um exemplo, né, para que entendamos. Então, poderemos falar melhor sobre elas, por exemplo, aqui ele traz dentro de um seminário, né? Ele diz assim que, por exemplo, existe um cliente que muitos conflitos na família, traz muitos conflitos na família. Minha mãe e meu pai são separados, minha mãe e meu avô estão brigados, e isso cria muitos problemas práticos, como, por exemplo, como poderei reuni-los para meu casamento? E aqui ele traz uma questão, né? Ele diz, meus pais estão separados, meus avós estão separados, meu pai, minha mãe e meu avô brigados. Como traz isso? Bert Hellinger traz o seguinte, né? Ele entende o seguinte. Como ele falou antes aqui, nós temos que olhar para os emaranhamentos dos membros anteriores dessa família. Né? Então, a constelação, ela primeiramente, a prática da constelação, ela não vai olhar para essa parte individual. Como assim, Rafael? Então, por exemplo, essa pessoa pode dizer assim, meu pai e minha mãe estão separados. A minha mãe está brigada com meu avô e eu vou me casar, como é que eu vou fazer para lidar com isso? Nós podemos utilizar a abordagem sistêmica para como que ele vai se posicionar, como que ele vai trazer isso. Mas a constelação em si, ela vai buscar algum fato anterior, externo e significativo nesse movimento. Então, isso está além do que as pessoas fazem ou sabem sobre o que realmente está acontecendo com elas. Então, assim, muitos fatos, às vezes a gente traz a nossa consciência. Meu pai e minha mãe estão brigados, talvez isso me afete. Só que existe, né? Como ele mencionou aqui, nesse caso, ele mencionou assim, os pais estão separados. Só que nós, na constelação, utilizamos a abordagem para buscar acontecimentos significativos que estão influenciando na família. Por exemplo, alguma exclusão, alguma morte de irmão, alguma expulsão do membro familiar. E aí, então, o que é feito na pergunta, né? Então, o terapeuta, ele se forma para olhar amplamente o que está por trás do que o cliente relata, tá? Então, o que o cliente relatou eu tenho um problema, que meus pais estão separados, e que, o exemplo, né? E que
A minha mãe ainda não conversa mais com o avô, com o pai dela, no caso. E aí eu quero convidar todos. Como que eu faço isso? Então, Bert, ele costuma traz essa abordagem das constelações para que realmente vamos identificar, né, o que está por trás. E aí ele faz uma pergunta: o que aconteceu de significativo nessa família, né? Então, nesse caso, ele diz assim: olha, de significativo, de mais significativo que teve, que eu me lembro, foi quando a minha mãe, perdeu a irmã dela. Né? A minha mãe perdeu a irmã dela por um acidente, algo trágico na família. Né? O próprio pai atropelou, né, a irmã gêmea dela. Então, Bert Hellinger começa a entender e compreender a dinâmica dessa morte traumática da irmã gêmea da mãe e a influência nos sistemas. Aí, talvez, se você esteja aqui como terapeuta, diz assim: Rafael, como que isso influencia todo o sistema? Né? Ou influencia nesse caso? E aqui no decorrer da história, das constelações, a gente vai vendo como que acontece algo trágico e como que as pessoas começam a se comportar depois disso. E como todos os membros do sistema familiar começam a se comportar depois disso. E elas se comportando, por exemplo, no caso, a mãe aí, né, a mãe desse constelado, ela teve uma perda dolorosa, ela perdeu a irmã gêmea atropelada, algo muito doloroso aos 7 anos de idade. Então aqui, o que acontece? Ela começa a ter uma nova postura de vida, um novo olhar para a vida. Lembro que ela estava brigada com o pai? Então, tem muitas dinâmicas que decorrem depois disso. Isso se chama um alinhamento sistêmico, que depois a gente vai trabalhando. Mas a constelação em si, ela busca o quê? Identificar o que está oculto frente àquele conflito, aquele problema que a pessoa está trazendo. Aquele conflito, aquele problema que parece que, na verdade, o sintoma, né, ou aquele sintoma é algo que ainda não foi expressado. É algo ainda que não foi totalmente expressado. Então, para isso, utiliza-se a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica vai buscar o que está oculto. Como que funciona isso? Né? Como que funciona isso? Através de uma leitura do campo informacional sistêmico. Né? O que é o campo informacional sistêmico? É entender que todos pertencem. Né? Todos pertencem. Então, por exemplo, nós temos um campo sistêmico. Todos nós temos um campo sistêmico. Esse campo sistêmico tem a ver com o nosso clã, com a nossa família de origem. Então, todos os mortos, vivos, falecidos, todas as pessoas excluídas, abandonadas, todos os queridos ou não queridos, inocentes ou culpados, todos fazem parte. Né? Você faz parte. Então, todas essas pessoas fazem parte desse sistema. E nós somos influenciados por essa inteligência do clã, Então, a constelação familiar, ela faz esse diagnóstico dentro do clã, ele faz esse olhar ampliado dentro do clã para que buscamos entender e compreender quais dinâmicas ocultas estão emaranhadas naquela pessoa. E o que é um emaranhamento? Né? O emaranhamento, ele é uma lealdade familiar. O que é um emaranhamento? Então, significa que alguém da família retoma e revive inconscientemente o destino de um familiar que viveu antes dele. Então, aqui a gente encontra também os emaranhamentos familiares. Para que nós encontramos soluções da nossa vida, nós precisamos identificar em qual dinâmica está emaranhado o cliente. Qual dinâmica está fazendo com que esse cliente esteja tendo esses problemas que ele tem hoje, o que ele relata ter hoje, que é o tema. Na constelação, a gente sempre fala que a pessoa traz o tema para constelar. Eu estou com uma desordem financeira, estou com um problema no meu casamento, estou com uma doença X, estou com um conflito com o pai, com a mãe, está acontecendo tal situação, estou com um sentimento, né, um sentimento que me abarca, um sentimento, não consigo lidar com o sentimento. Então, esse sintoma, né, ou essa questão aqui, ela abre portas para que nós identificamos com quem essa pessoa, o cliente ou você pode estar emaranhado. Então, o emaranhamento significa que alguém na família retoma e revive inconscientemente um destino familiar. Sem conhecer esse emaranhamento,
né, sem conhecer o emaranhamento, não poderá se livrar dele. A solução segue o caminho contrário. A pessoa que foi entregue, por exemplo, para adoção, uma adoção, o Bert Hellinger está trazendo isso aqui, entra novamente no jogo e é colocada a exemplo no sistema familiar. Então, aqui, quando nós olhamos, né, por exemplo, no emaranhamento, Bert Hellinger traz aqui, se, por exemplo, numa família, uma criança foi entregue para adoção, mesmo que na geração anterior, uma geração, 3, 4 gerações anteriores, mesmo numa geração anterior, então um novo membro posterior dessa família se comporta como se ele mesmo tivesse sido entregue a essa dinâmica familiar, tivesse sido entregue à adoção. Ele mesmo vivencia essa rejeição. Então, quando a gente faz um movimento sistêmico da constelação, nós vamos buscar, né, o que tem aqui na consciência do grupo, né, que influencia todos os membros no sistema familiar. E esse pertence, né, a todos os filhos, os pais, os avós, os irmãos, e aqueles que foram substituídos por outras pessoas que se tornam membros da família, né? Então, também temos membros que não são consanguíneos, né? Por exemplo, casamentos anteriores, relacionamentos anteriores, todos esses fazem parte também do sistema familiar. Como fazem parte, Rafael? E aqui que a gente vê a teoria sistêmica. Faz parte total. Por exemplo, o seu pai não se casou com a primeira namorada dele. Era noivo. Então, aqui nós vemos que essa noiva lá, a primeira noiva do seu pai, pertence ao sistema familiar. Como assim pertence? Ela não tem meu sangue, não tem nada a ver com isso. Como pertence? Totalmente, porque se seu pai e essa mulher se casam, ele não se casaria com a sua mãe, ou pelo menos no tempo que se casou, no momento que se casou. E isso aqui muda tudo. Muda absolutamente tudo. Talvez você nem existiria. Obviamente, a matemática aí da vida teria algumas alterações. Então, começa a pertencer. Então, no geral, o que é a constelação familiar? É um método, né? Bert Hellinger não gosta muito da palavra método, né? Então, método ou ferramenta, porque quando a gente leva para método e ferramenta, a gente parece que entende que entra muito no cartesiano, né? Bert Hellinger fala que a constelação não pode ser colocada como algo cartesiano, algo até mesmo como algo científico, né? Vamos colocar como comprovações científicas, porque é algo muito amplo, né? É algo muito amplo para ser colocado apenas como algo científico, ou como uma abordagem de início, meio e fim. Mas a constelação em si, ela tem esse potencial, esse poder de identificar de uma maneira muito mais ampla o que está acontecendo no sistema familiar. Nós temos, né? Todos nós temos um consciente, um subconsciente e um inconsciente. E também temos o inconsciente coletivo, né? Isso quem traz isso é Jung, né? Jung traz essas subdivisões, né? E ele traz essas subdivisões no desenho de um iceberg, né? Um desenho do iceberg, foi Jung o primeiro a utilizar esse desenho do iceberg. E o iceberg, como todos sabem, é um bloco de gelo que está aí navegando mar adentro, né? E enxerga-se somente a ponta do iceberg. É até muito perigoso para a navegação. E enxerga apenas a ponta do iceberg. E essa ponta do iceberg, essa metáfora que Jung trouxe, ele traz o quê? A ponta do iceberg seria o nosso consciente, o que a gente sabe, né? Seria o que a gente sabe sobre a nossa história, o que sabemos sobre as nossas coisas, né? O que sabemos desse conflito X, Y, Z, é o que sabemos, o que conhecemos. O subconsciente, né? O subconsciente seria nesse iceberg seria a água. Seria aquilo que está balançando ali, né? Está balançando. Às vezes aparece um pouquinho, às vezes esconde. Às vezes aparece um pouquinho, às vezes esconde. Seria a primeira camada, né, que está indo para o subconsciente. O que é isso? É tudo que a gente vai vivenciando na nossa vida. Que nós vamos vivenciando na nossa vida. Então, por exemplo, que está no teu subconsciente, que você tomou, talvez no café da manhã de hoje, ainda está no seu consciente. O que você tomou no seu café no dia 10 de julho desse ano, ou a menos que você faça exatamente o mesmo café, né? Ou que você comeu exatamente no almoço no dia 10 de julho, já está no seu subconsciente, né? Já foi armazenado no seu subconsciente. Obviamente que a nossa mente, ela setoriza, né? Ela coloca o que tipo a caixinha ali quando a gente exclui o e-mail, né? Fica 30 dias, depois ele vai embora. Ela vai setorizando tudo que a gente vai vivenciando. Então, tudo que nós vamos vivenciando vai caindo aí no subconsciente. E muitas coisas, a partir do tempo, né, que a parte mais profunda vai se tornando um inconsciente, né, o que está no seu inconsciente. O que é aquilo que nós não estamos mais
trazendo no consciente o tempo todo. Esse inconsciente também existe o inconsciente pessoal, né? Então, por exemplo, o que você vivenciou na sua infância, o que você vivenciou de traumas aí na barriga da sua mãe, todo esse inconsciente pessoal. Jung traz também que nós temos o inconsciente familiar. O que é nosso inconsciente familiar? Todas as histórias que a nossa família tem. E também todo o inconsciente coletivo, né? Então, por exemplo, nós já vivenciamos algumas pandemias, né? Uma de igual proporção, né? Foi a pandemia aqui do Covid-19. Uma de igual proporção foi há 100 anos atrás, né? Que foi a gripe espanhola. Então, nós já temos nesse inconsciente coletivo informações de como vivenciou. Ah, mas eu não estava vivo há 100 anos atrás. Mas você capta as informações do inconsciente coletivo familiar. E isso faz com que todas as pessoas se comportem de tal maneira. Como assim, Rafael? Então, por exemplo, quando nós vamos constelar alguém e uma pessoa diz assim, nossa, eu tenho muito medo por exemplo, chegou aí no seu consultório, na sua terapia, chegou aí alguma pessoa que tem uma parte emocional e diz assim, nossa, eu tenho medo de empreender, muito medo de empreender. E aqui nós podemos encontrar várias questões. Por exemplo, pode existir no inconsciente coletivo familiar algumas circunstâncias relacionadas, por exemplo, ao momento guerra. Por exemplo, a minha mãe nasceu em 1946. Ela nasceu, a minha nona, na época se chamava nona, ela estava grávida em 1945. Estava grávida. Então, o que a minha nona, meu nono, a família do clã lá, por exemplo, da minha família materna, vivenciava? A minha família, a minha mãe, minha família vivenciava. O término da guerra, embora em 45 ainda não tinha terminado a guerra, mas estava nos trâmites ali de terminar, mas existia o quê? Uma instabilidade, uma profunda crise mundial. Muito medo da escassez, muitas situações desesperadoras. Muitas pessoas, muitas famílias perderam entes queridos, membros, ou tiveram muitas consequências. Por exemplo, a minha mãe não vivenciou a guerra. Ela não foi para a guerra. Mas ela estava na barriga da mãe dela no momento que a minha nona estava vivenciando emocionalmente, por exemplo, um conflito pós-guerra. Né? Com todas. O que é o conflito pós-guerra? É como depois que passou um vendaval. Né? Passou um vendaval aí, destruiu tudo, você está vivenciando um conflito. Né? Tem o conflito do vendaval, tem que fugir, tem que me salvar aqui, né? Tem que me esconder aqui, porque aqui pode estar afetando a minha vida, né? Vou correr risco. Pronto, passou o vendaval, você vai ter a consequência pós-vendaval. Você vai olhar o que destruiu, o que derrubou, o que estragou, os prejuízos que tu tem, né? Como você vai fazer para resolver, tudo que você perdeu. Né? Então, esse trauma profundo, por exemplo, vai afetar aí o sistema familiar. Aí essa pessoa, minha mãe, pega e cresce, né? Nasce, desenvolve, tem a vida dela aí, só que ela vai já absorvendo inconscientemente essa abordagem familiar, essa questão familiar. E aí depois ela pega e tem filhos. E aí o que nós podemos encontrar nesse movimento aqui? Quando nós temos um pai e uma mãe, obviamente nós captamos as informações deles. Né? Nós captamos as crenças deles, como eles se comportam, os jeitos, os trejeitos, até mesmo os hábitos dos nossos pais, a gente capta. Depois, quando a gente sai um pouquinho da infância, a gente quer fazer algumas coisas diferentes. Mas, no geral, na infância, a gente já capta, né, todos os hábitos dos nossos pais, porque a gente quer pertencer ao sistema. Então, por exemplo, no exemplo que eu citei, essa minha mãe poderia ter muito medo de empreender. Muito medo de empreender, que nem veio dela. Veio lá da mãe dela, enquanto ela estava na barriga. Nesse movimento, o que acontece? Ela tem uma postura de vida e um comportamento de vida de muito medo de perda. Muito medo de faltar. E aí o que acontece? Pode ser que essa pessoa esteja... Aí quando ela vai nascer aqui a terceira geração, o filho vai dizer assim, tenho medo de empreender. Talvez a gente vá descobrir que este medo de empreender nada mais é do que aquele emaranhamento pós-guerra lá que a mãe vivenciou. Enquanto esse cliente não trazer à luz essa informação, você pode fazer vários e vários trabalhos motivacionais com ele, pode fazer coaching, pode fazer com que ele se aprimore mais, estude, tudo isso é válido, show, é top, isso não estou falando que isso é errado, tá? Mas estou dizendo aqui que muitas vezes essas pessoas fazem muitos processos, estudos, se especializam, e elas não conseguem empreender, porque nós temos aqui um movimento que vem ali, no caso aqui, de quase
quase 80 anos atrás, tá? Então, esse inconsciente coletivo familiar precisa ser sanado. Muitas vezes algumas pessoas estão emaranhadas nisso. Nós, como terapeutas, né, e eu digo que o conhecimento da constelação, ela trouxe muito ganho, né, muito ganho para o mundo terapêutico e para os profissionais de ajuda. Pois, afinal de contas, eu sempre digo assim, que a constelação, ela busca o que está oculto, o que está escondido. Exemplo, né? Nós vamos no médico, constelação também atua na saúde. Então a gente vai no médico e a gente diz assim, ó, eu estou com gastrite, estou com uma gastrite. O médico vai dizer assim, ok, vamos identificar, vamos diagnosticar a origem dessa gastrite. Ele vai buscar origens físicas da gastrite, né? Vai buscar lá, tem um H. pylori, ou tem alguma bactéria, né, que é o H. pylori, ou tem alguma questão emocional. Né? Ele vai dizer assim, gastrite nervosa. Vai sair o diagnóstico lá, gastrite nervosa. E a pessoa diz, ok, eu tenho uma gastrite nervosa. Como assim, ok, eu tenho uma gastrite nervosa? Existe algo por trás? Algo a mais? O que tem aí conectado, por exemplo, a essa gastrite nervosa? Ou essa gastrite que está afetando essa pessoa? O que está conectado? Qual situação está trazendo esse sintoma? Por exemplo, sintoma físico. Então a medicina vai até aí, até a parte do diagnóstico, gastrite nervosa, ou uma bactéria, ou sei lá, uma úlcera, ele vai trazer até aí. Ou alguma tumoração, né? Vamos supor em coisas mais densas, ele vai trazer até aí. Depois daqui, a medicina, ela vai depender do quê? Ela vai ter o quê? O que a medicina pode entregar aqui? Ela vai entregar remédios, cura, tratamentos, né? Vai estar trabalhando aqui nesse momento aqui. Ok, nós temos a situação, e o que remedia isso? É aqui que se trata a medicina. É nesse caminhar que se trata a medicina. Só que o que tem atrás? O que pode estar conectado? Então, com a constelação, você tem uma abordagem, você pode oferecer ao seu cliente uma abordagem para que ele busque uma alternativa, tanto é que a constelação é colocada como uma terapia alternativa. Então, ele vai trazer uma alternativa para que a gente identifique, né, o que está por trás, aqui no pano de fundo da gastrite. Eu sempre digo que a gastrite está aqui, né, mas ela esconde, né, o que está aqui no pano de fundo, o que está aqui atrás, né, nesse movimento. Então, precisa-se haver essa investigação. Então, o terapeuta que aprende a dinâmica da constelação familiar, né, aprende a aplicar a constelação familiar, ele apoia fortemente esse cliente a encontrar o que está por trás e uma possível solução. Aí muitas pessoas dizem, a constelação não adiantou nada para mim. A pessoa não aceitou a solução. Mas a coisa que dizer, o antidepressivo não adiantou nada para mim, mas você não tomou certo? Claro que não pode adiantar, óbvio. Né? O ansiolítico não funciona para mim, né? Não toma certo, né? Não tomou ele ali no período que o médico falou. Né? Então você precisa ter uma solução. Se você toma a solução, para ti, resolve o problema. Se você não toma a solução, resolve o problema. Só que aqui, entre o sintoma da pessoa, seja sintoma físico, emocional, financeiro, entre o sintoma e a origem oculta, nós precisamos identificar. E aqui nós falamos que olha só, o que Bert fala, se não é algo que a pessoa sabe, se não é algo que está no consciente, isso Jung também traz, se não é algo que está no consciente, como que essa pessoa vai relatar? Percebe? E aí, como que nós vamos identificar se a pessoa não relata? Olha a situação que nós nos encontramos. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, eu tenho uma gastrite nervosa. Ela já foi no médico e já fez lá o diagnóstico, gastrite nervosa. Ela tomou um omeprazol, ou faz um tratamento lá com Erradique, alguma coisa assim, com antibióticos super potentes lá para matar alguma bactéria. Ok, ela fez esse movimento. Só que, aqui nesse entendimento, ela traz aqui, se ela não está no consciente, se não está no consciente o que é, precisa haver uma identificação. Então, Bert Hellinger diz assim, que a constelação trata-se ou exige de um terapeuta, ou de um constelador, ou de um facilitador, uma postura fenomenológica. Porque se não está no consciente, por exemplo, a gente pode ter, tenha os diálogos sistêmicos, tem a postura sistêmica, tem a abordagem sistêmica naquilo que é consciente. Eu tenho problema com meu pai. Aí a pessoa vai dizer, o terapeuta que tem abordagem sistêmica vai dizer, isso vai trazer tal e tal e tal e tal e tal e tal consequência na tua vida. Ou já está trazendo tal e tal e tal consequência na sua vida. Isso é abordagem sistêmica. Isso não é constelação. Isso não é constelação. É a abordagem sistêmica.
que faz parte da constelação. Mas o que é a constelação familiar? A constelação familiar é se colocar no campo fenomenológico. Então, muitas vezes, né, eu vejo, por exemplo, a constelação familiar com bonecos. Os bonecos às vezes não se mexem, não têm sentimentos, não falam, percebe? Tem como ter a leitura aí, mas a postura fenomenológica, por isso que Bert Hellinger, na origem da constelação, diz assim, precisa de representação com pessoas, precisa aprender a entender como a representação com pessoas é importante, ou a representação com pessoas vai trazer a fenomenologia. E fenômenos não se explicam, gente. E aí, muitas vezes, existe algumas discussões, né? A constelação não tem comprovação científica. Como é que você explica um fenômeno? Vai explicar um fenômeno. Que um fenômeno é diferente um para o outro. Nós somos seres, somos indivíduos. Nós temos histórias diferentes. Temos emaranhados diferentes. Então, para que se tenha a verdadeira constelação, exige-se o fenômeno. E aqui, quem quer aprender constelação familiar, precisa entender que ele vai se tornar uma pessoa fenomenológica, um terapeuta e um profissional fenomenológico. Quem não consegue lidar com isso, nem perca seu tempo. Talvez aprenda as leis sistêmicas aí para sua abordagem. Só que precisa ter essa postura fenomenológica. Eu me coloco a dispor dessa postura fenomenológica. Então, dentro da constelação, aí aqui que está a grande oportunidade. Porque quando se coloca na postura fenomenológica, por exemplo, num campo de constelação, se colocaria o quê? Uma pessoa e a gastrite. Um representante para a pessoa e um representante para a gastrite. Aqui vai ter movimentos fenomenológicos que vai trazer ocultamente o que está oculto, o que está escondido. É assim que funciona. É assim que funciona. Entende? Então, quando nós vamos buscar o que está por trás do conflito, vai se aparecer. Então, iniciamos aqui. Então, dentro da postura fenomenológica, nem o terapeuta sabe o que é. Ele pode achar o que é aquilo. Eu acho que ele teve um problema com o pai. Sabemos. Né? Na abordagem sistêmica, a gente até pode dizer, isso é problema com o pai, é problema com a mãe. Mas na constelação, na verdadeira constelação, que não é ensinado, né? E amanhã eu vou falar disso, tem muitas pessoas divulgando constelação errado, estão divulgando aí abordagens sistêmicas, técnicas de ancoragem, e estão utilizando o conhecimento sistêmico para falar sobre constelação. Mas a postura fenomenológica não tem. Muitos aí não têm essa postura fenomenológica. Ou não se colocaram a dispor, né? Não se colocaram ao dispor do campo fenomenológico. E no campo fenomenológico nós vamos identificar o que está escondido. E aqui, se está na fenomenologia, o cliente não fala, não conversa. Por isso que a constelação serve muito, por exemplo, à psicoterapia. A psicoterapia ela traz, obviamente, o que o cliente traz. Existe a abordagem da terapia cognitiva comportamental, por exemplo, né? Existe a teoria dos sistemas, ok. A gente vai colocar, o psicólogo, o psiquiatra vai colocando aí esse cliente nessas abordagens. Só que ele pode também ter uma ferramenta fenomenológica, que traz algo do sistema e que precisa pôr luz ali. Precisa ser visto o que é, para que aí sim seja tratado, para que aí sim possa ser tratado. E ele vai mostrar o essencial. Então, a constelação, por si só, ela mostra o essencial que precisa ser olhado. Então, ela tem uma grande contribuição para as terapias, no geral. Tem uma grande contribuição para a saúde, para quem quer trazer para o seu cliente uma abordagem mais profunda. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta de formação. Minha primeira faz 2021, faz 21 anos que eu estou formado. 20 anos que eu estou formado. Então, 20 anos que eu estou formado em fisioterapia. Logo que eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi uma especialização em acupuntura. Então, com a medicina tradicional chinesa, eu aprendi tudo sobre meridianos. Atuei como acupunturista durante 13 anos. Conhecimento vasto sobre sistemas, sobre homeostasia, sobre o equilíbrio. Então, aqui eu já tinha uma abordagem, né, mais profunda da dor. Né? Eu tratava pacientes eu era especialista em dor, né? Minha especialidade era a dor. Pessoas que tinham dores crônicas me procuravam. E aí, o que aconteceu nesse movimento, né? Nesse meu próprio movimento? Eu comecei a identificar que essas pessoas não conseguiam
encontrar a origem da dor. Elas não conseguiam encontrar a origem da dor. Em um próximo passo, vinculado ao meu próprio adoecimento, eu dei um passo a mais e fui buscar a origem dos conflitos dolorosos das pessoas. Então, eu fui estudar a nova medicina germânica, que é uma outra abordagem, também de um alemão, essa nova abordagem. E aí fui buscar, dentro da medicina germânica, o que poderia estar acontecendo com algumas pessoas. Então, por exemplo, encontrava lá uma pessoa com uma cervicalgia crônica, ou uma cervicalgia aguda para crônica, ou crônica, uma dor no pescoço, né, de anos. O que eu começava a perceber, por exemplo, eu como fisioterapeuta na época, que tinha pessoas que trabalhavam no pesado e não reclamavam de dor no pescoço. Tinha pessoas que sim, carregavam sacos em cima, tinha uma lesão mecânica. Tinha outras pessoas que não tinham lesões mecânicas. Tinha pessoas que trabalhavam no escritório, no ar-condicionado, trabalho levinho, não tinham serviços finos, nada assim, e tinham 3, 4, 5 hérnias discais. Eu dizia assim, bom, não fecha a lógica. Sabe que tudo que a ciência diz, comprovado cientificamente, ok, importantíssimo, né? Precisamos de mais comprovações. Mas a lógica não fechava. A lógica não fechava. Algo tão mecânico, por exemplo, como uma hérnia discal, né, que é mecânico, né? Nós temos tantas hérnias aqui, nós temos mais hérnias tanto no pescoço quanto lá na lombar, onde são dois locais da nossa coluna que mais tem mobilidade. Se nós tivéssemos uma hérnia, né, na torácica, eu já saberia que teve uma pancada, teve uma porrada. Para ter uma hérnia aí, precisa ter um trauma. Então, o que acontecia quando uma pessoa tinha uma hérnia no pescoço? Não tinha trauma, não tinha trabalho repetitivo, se criou numa condição tranquila, não tinha trabalho infantil, trabalho de agricultura, nada. 3 hérnias, 4 hérnias. Como? E aí, então, eu fui buscar a abordagem, né, a abordagem da medicina germânica. Dentro da abordagem da medicina germânica, por exemplo, identificamos hérnias na cervical, como uma injustiça. Uma injustiça, algo que precisava ser elaborado, algo que precisava ser curado. E aí eu dizia para essa pessoa, olha, você sofreu uma grande injustiça. E muitas vezes, né, essa pessoa dizia, tá, sim. Em outros momentos, nós começávamos a identificar que também já sabíamos que tinha uma origem aqui, uma injustiça, mas que existia algo mais profundo. E aí, por exemplo, qual que foi a injustiça? Teve um erro médico com o meu pai e ele veio falecer. E nunca aceitamos isso. Então, por exemplo, nessa abordagem sistêmica, comecei a identificar o quanto a constelação poderia me apoiar, né, como terapeuta. E foi nisso que eu comecei a estudar as constelações familiares. Tem a trilha aqui do meu conhecimento até chegar nas constelações. Quando cheguei nas constelações, obviamente, eu busquei muito a parte teórica dela e muito a parte de respostas. Buscava respostas prontas. Só que o segundo passo da constelação foi se colocar no caminho da fenomenologia. Então, hoje, por exemplo, eu sei que quem tem problemas no pescoço sofreu uma injustiça. Bom, ou o clã sofreu uma injustiça, ou o sistema sofreu uma injustiça. Mas qual injustiça? Ou o que precisa ser visto? Ou quem precisa ser incluído? Porque somente saber da injustiça não bastava mais. Precisava saber qual é o caminho, o que está realmente ocasionando aquilo. Então eu comecei a estudar constelações familiares e me coloquei na fenomenologia. E quando se colocava na fenomenologia, aparecia a injustiça, aquilo que nós já sabíamos, muitas vezes. Aparecia a injustiça, mas aparecia a injustiça lá. Por exemplo, às vezes a gente achava a injustiça era do pai que teve o erro médico e faleceu. Às vezes aqui nós encontramos uma outra injustiça mais profunda no sistema, muito mais profunda. Por exemplo, uma injustiça profunda que já apareceu em constelações nesse momento, o casal teve que doar, né, as crianças, porque a mãe, né, a mãe não deixou que a filha ficasse com os filhos. Olha que injustiça, olha que drama que esse sistema familiar vivenciou. Então, só podemos curar essa grande injustiça, né, através da fenomenologia e do alinhamento sistêmico. Então, todo esse diagnóstico que a gente faz aqui, né, e que eu ensino para os meus alunos como fazer isso, né, como eles se colocarem primeiro fenomenologicamente, né, depois também utilizar essa abordagem da constelação aí na sua vida. Pode se tornar um constelador familiar? Pode. Pode se tornar um facilitador? Pode. Pode utilizar essa abordagem sistêmica, talvez não a fenomenologia, mas a abordagem sistêmica, aí no seu trabalho na assistência social,
no direito, na vara da família, como juiz, como promotor? Pode. Precisa sair constelando todo mundo? Não. Por que não precisa sair constelando todo mundo? Porque a gente abre um campo de constelação quando realmente há um profundo movimento no campo para a solução, quando aquela pessoa está pronta para a solução. Tudo isso eu ensino, tudo isso eu vou passando para os meus alunos como eles podem atuar, tá? E essa jornada, né, esse aprendizado aqui para quem trabalha com ajuda, trabalha com apoio, a constelação é uma boa maneira de apoiar. Pois a constelação ela também serve, né, ela também serve para quem trabalha com constelações como um EPI, como uma proteção porque assim, um constelador, né, uma pessoa que tem abordagem sistêmica, ela já vai aprender 4 coisas de saída. Ela vai aprender sem intenção, uma postura. Né? A constelação também se trata de postura de vida. Então, o que ela vai aprender? Postura. Então, qual é a postura, por exemplo, de um terapeuta que tem abordagem sistêmica ou tem constelação familiar? Por isso que a gente vê um monte de gente se adoecendo aí, um monte de gente emaranhada, enroscada nos clientes. Né? Um monte de profissional da ajuda enroscado nos clientes. Né? Um monte de gente, assistente social, aí enroscado nas crianças que sofreram abuso. Um monte de gente aí, enroscado, sofrendo. Isso é dramático, traumático e difícil, Rafael? Sim, quem trabalha com ajuda trabalha com questões dificílimas, é coisas poucas. E aí ele precisa aprender essas posturas fenomenológicas para que ele tenha uma vida, para que ele não destrua a vida dele e dos seus filhos. Então ele precisa aprender o quê? Primeira coisa, sem intenção, não pode estar no campo com intenção. Sem medo, né? Não pode ter medo do que aparece. Né, do que é uma postura fenomenológica. Algumas coisas são densas do que vai aparecer. Não pode ter pena. Nossa, coitada. Não pode ter pena. E não pode ter amor. Aqui muita gente pira. Né? Como não pode ter amor? Né? Você tem que estar isento. Muito mais isento. Apoiado somente pelo conhecimento sistêmico e pelas leis sistêmicas. Então, por exemplo, a pessoa... Aqui, só dessa postura de não ter amor, aqui nós entendemos que você não pode tratar parente, você não pode tratar familiar, você não pode tratar cônjuge, entende? Só nessa postura aqui você já entende por quê. Não pode tratar filho. É advogado, não pode pegar inventário. Isso é uma postura. É uma postura. Que aí vocês vão entendendo os efeitos, vão aprender todos os efeitos. Então, a constelação, ela primeiramente é esse diagnóstico do inconsciente coletivo familiar. O que está no inconsciente coletivo familiar. E existem maneiras da gente descobrir isso. Existem maneiras da gente descobrir e identificar isso, tá? Então, todos esses movimentos aqui, a gente faz com que você aprenda como utilizar isso aí no seu trabalho e na sua profissão. Todos os profissionais de ajuda têm muito a ganhar com a constelação familiar. Eu sempre digo que a constelação familiar, quando a pessoa tem lá no currículo dela, né, tem conhecimento sistêmico, tem conhecimento das leis sistêmicas e da constelação familiar, tenho certeza absoluta que isso fará com que você será referência. Então é referência. Eu digo que eu vejo muitas vezes pessoas aí que estavam paralisadas no seu trabalho, estavam travadas na sua profissão e que começaram a utilizar a abordagem sistêmica, a constelação sistêmica familiar e deram um up aí na sua vida. Então, essa abordagem da constelação familiar deu realmente esse up. Então, esse up, né, da constelação familiar, dentro de muitos profissionais, treinadores, psicólogos, até mesmo outros que trabalhavam com outras técnicas, outras ferramentas, começaram, porque a constelação ela é uma base, assim, eu digo que ela é uma base estrutural de muitas profissões. Né? Por exemplo, um advogado que tem um conhecimento sistêmico, ele tem uma base, né, que atua com famílias, ele tem uma base muito grande. Né? Ele tem uma base, se constrói nele uma postura e um conhecimento que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Então, por exemplo, um advogado que tem a postura sistêmica, quando ele está de frente ao juiz, de frente à outra parte, ele tem muito mais chance de êxito e sucesso nos seus processos. Muito mais êxito e sucesso. Porque ele conhece a postura sistêmica, conhece o trabalho sistêmico. Valeu, um grande abraço aí. Um grande abraço. Compartilhe com mais pessoas aí. Se você não segue o nosso canal aí, segue o canal do Instagram aí também. Valeu.